Olá pessoal, estamos de volta com a doutora Vivian Coelho, que é psiquiatra. Ela é professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de São João del Rei e ela é psiquiatra em Belo Horizonte. Vou deixar o contato dela aqui na descrição do vídeo e hoje nós vamos falar sobre os antidepressivos. Então, os antidepressivos são uma classe de medicamentos que muita gente tem dúvida, existe muito preconceito. Então, eu queria primeiramente entender, os antidepressivos eles podem ser usados para várias coisas, além da depressão. Né? Para que eles são usados em geral? Sim, os antidepressivos eles são usados tanto para o tratamento dos quadros depressivos, quanto para os quadros ansiosos, né? Algumas vezes também para transtornos dolorosos, crônicos. Então, eles têm diversos usos, né, além do tratamento da depressão. Então, muita gente tem um certo receio de falar que está usando antidepressivo, essa classe de medicamentos tem um certo preconceito. Então, eu queria entender de onde vem esse preconceito. Eu penso que esse preconceito, ele vem principalmente com relação ao preconceito ao próprio quadro depressivo. Muitas pessoas ainda acham que depressão é preguiça, é falta de força de vontade. Então, às vezes a gente vê pacientes, né? Pacientes meus que às vezes não estão conseguindo nem sair da cama e o familiar pergunta: "Ah, doutora, mas você não acha que se ele fizer uma atividade física isso resolve?" Claro que a atividade física vai ajudar, mas uma pessoa que não está conseguindo sair da cama, primeiro você precisa tratar o quadro depressivo para depois implementar outras coisas. Então, o preconceito eu acho que vem muito disso, né? De uma crença de que a depressão não existe. Outra coisa, muitas pessoas têm receio de que o antidepressivo, né, altere seu funcionamento mental, impeça as pessoas de dirigir, coisas que na maioria das vezes isso não acontece. Como que a pessoa se sente em geral quando ela está usando o antidepressivo? Ela tem uma alteração assim, ela percebe diferente? Como que é isso? Quando você está com um sofrimento mental que chegou a um ponto de ser diagnosticado como um quadro psiquiátrico, uma das coisas principais para a gente fazer o diagnóstico é a alteração funcional e além do sofrimento. Então, o que vai acontecer é, se você está passando por um quadro depressivo, quando o antidepressivo começa a fazer efeito, você começa a sentir um retorno do seu funcionamento anterior. Né? Então, teve uma paciente minha que foi muito interessante, que ela falou comigo assim: "Nossa, doutora Vivian, com 10 dias de uso do antidepressivo, eu voltei a acordar e pensar que podia ter algo bom no meu dia", porque ela já estava acordando com vontade de morrer. Então, o que você vai sentir é um retorno do seu funcionamento. E outra coisa que eu acho importante esclarecer, Marcelo, é que os antidepressivos, eles não fazem um efeito imediato. Eles demoram de 7 a 14 dias, quer dizer, de 1 a 2 semanas para começarem a fazer efeito, mas eles podem levar de 1 a 2 meses para fazer o efeito completo. Isso é até que eu queria te perguntar. É uma medicação para ser usada quando a pessoa está mal e depois que ela está bem ela para de usar? Ou é uma medicação que tem que ser usada de forma regular? É uma medicação que ela tem que ser usada de forma regular, porque os estudos mostram que se a gente para o antidepressivo antes do tempo, é mais provável que o sintoma depressivo retorne. Então, o que é preconizado hoje em dia? Que a gente mantenha o antidepressivo por pelo menos 1 ano após a melhora do sintoma, para evitar a recorrência. Eu acho que muita gente tem uma certa resistência a começar esse tipo de tratamento exatamente pelo medo de dependência, de não conseguir parar de usar e acha que depois vai usar mais outra e mais outra medicação, vai só acrescentando, né? Como que funciona isso? A pessoa depois ela pode parar de usar? Como que funciona a evolução do quadro? Pois é, isso é um erro muito comum, porque quanto melhor você faz o tratamento, menos chance você vai ter de usar aquilo por muito tempo. Porque o que acontece muitas vezes, Marcelo? A pessoa começa um antidepressivo, melhora, daí a 2, 3 meses ela para. E aí o que acontece? Como você não fez o tratamento completo, muitas vezes o sintoma vai voltar. E aí ele volta, daí a 6 meses a pessoa tem que fazer um outro tratamento. E aí ela para de novo, e aí o quadro pode até voltar mais grave e ela não sai desse circuito.
Então, o que a gente precisa fazer é um tratamento completo para evitar a chance de recorrência. Agora, a gente tem que lembrar que muitos transtornos depressivos, eles já têm uma característica recorrente. Então, algumas pessoas vão sim precisar tomar um antidepressivo a longo prazo, mas não são todas. E isso vai variar muito no caso a caso. E essa questão, eu acho assim que muita gente tem medo dos efeitos colaterais dessas medicações, né? A gente sabe que algumas delas afetam a questão sexual, de libido. Então, tem um perfil para cada medicação que você vai encaixar para cada tipo de paciente? Como que funciona isso? Essa é uma pergunta muito importante, porque eu vejo muito na clínica, né? Às vezes a pessoa quer tomar um antidepressivo que a vizinha tomou, que a mãe tomou, né? Assim, então, isso é feito no caso a caso pelo profissional psiquiatra de acordo com o padrão de sintoma e com o padrão orgânico da pessoa, o tipo de vida. É baseado nisso que a gente escolhe o melhor antidepressivo para cada pessoa. Cada antidepressivo tem o seu perfil de efeitos colaterais e seu perfil de ações específicos. Então, essa é uma escolha muito individualizada. A questão dos efeitos colaterais, muitos deles são transitórios. Então, é outro fato que mostra pra gente que a pessoa precisa estar bem orientada. Não adianta você começar um antidepressivo sem orientação. Na maioria das vezes, em 15, 20 dias, esses efeitos mais pronunciados, eles amenizam. Né? Agora, se eles não amenizarem, a pessoa discute com o psiquiatra. É importante levar isso, né, para o consultório do psiquiatra, para discutir, para ver se é o caso de trocar a medicação, alterar a dose, né? Que isso tudo a gente pode fazer. Eu, inclusive, fiz um vídeo sobre a insônia, né? Que eu falo que tem algumas medicações que as pessoas usam de forma assim, mais livres, né? Por exemplo, o clonazepam. E são medicações que não devem, eu sempre falo, evite a automedicação. Elas vão causar não só resistência, como dependência também, né? Eles param de fazer o efeito, inclusive, para insônia. Então, a pessoa vai e toma maior dose e aquilo continua não fazendo efeito, né? Então, acho que é muito importante essa questão da automedicação. Não pode fazer, tem que procurar um psiquiatra, né? É muito importante isso, porque às vezes eu recebo pacientes, né, que eles falam assim, eu já tomei todos os antidepressivos e nenhum fez efeito. Quando você vai ver, algumas vezes a pessoa tomou 2 dias de um, 3 dias de outro, 1 semana do outro. Como eu falei, o antidepressivo vai demorar no mínimo 1 semana para começar a fazer efeito. E pode demorar 2 meses para fazer o efeito completo. Então a pessoa não fez nenhum tratamento correto. E aí perde a crença no medicamento que ela está usando. Mas a questão não é essa, é um tratamento que tem que ser feito de maneira adequada. E essa demora para fazer o efeito é porque é uma medicação de depósito? Por que ele demora a chegar ao pico dele de ação? Essa é uma questão muito interessante, porque isso tem a ver com o mecanismo de ação neuroquímico dos antidepressivos. O antidepressivo ele vai fazer efeito não é pelo aumento imediato que ele dá nos neurotransmissores, por exemplo, a serotonina, noradrenalina, dopamina. Ele vai funcionar quando nosso sistema nervoso, os nossos neurônios reagem a esse aumento da dose. Então, a gente vai ter uma regulação dos receptores que recebem esses neurotransmissores. E é nesse momento que a gente tem essa regulação que começa o efeito clínico. Ok, acho que deu para esclarecer muita coisa, tirar muitas dúvidas, né? Esses antidepressivos são uma classe ainda que a gente tem que sempre conversar sobre eles. Então, eu queria agradecer, muito obrigado pela presença. Muito obrigada, Marcelo. Se inscreva no canal, só clicar aqui que vocês vão achar muitos vídeos interessantes. Até a próxima.